Se os lipídios existem, graças a Deus, por que eles existem? Porque nós fizemos os lipídios, graças a Deus. Não, desculpa falar. Se existir os lipídios dentro de nós, é porque nós somos feitos de lipídios. Mas eu falei a palavra certa. Se não existíamos nós sem lipídios, o que é que ia acontecer? Não haveria membrana plasmática. Sem membrana plasmática não há célula. E sem célula não há vida. Eu sou Elvis Franca e hoje nós vamos falar sobre lipídios. Cabeça para um lado, corpinho para o outro. Cabeça para um lado, corpinho para o outro. Os lipídios são substâncias apolares, ou seja, elas são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. A água é uma substância inorgânica. Você já deve ter tentado misturar na sua casa água e óleo e percebeu que o óleo forma uma película acima da água. Isso acontece tanto pela densidade do óleo que é menor, mas principalmente porque o óleo é apolar e a água é uma substância polar. Eles são compostos por ácidos graxos e uma longa cadeia carbônica, que pode ser saturada ou insaturada. Vamos falar melhor disso no decorrer do vídeo. As principais funções deles, vocês podem ver aqui na tabela, são estrutural, reserva energética, isolante térmico e isolante elétrico, função hormonal e função de hipermeabilização e função de carregar vitaminas, que são chamadas de vitaminas lipossolúveis, que são solúveis apenas nos lipídios. As demais vitaminas são hidrossolúveis, solúveis em hidroágua. As vitaminas lipossolúveis são K, E, D e A. Agora vamos falar sobre as classes dos lipídios. A primeira são os cerídeos, que são encontrados no revestimento de plantas e cascas de frutas. Tem por função hipermeabilizar, evitando assim a perca de água. É também encontrado na cera das abelhas e na cera do nosso ouvido, que tem por função proteger de infecções, evitando que fungos e bactérias se proliferem, impedindo também a entrada de corpos estranhos. Devemos ter cuidado ao limpar o ouvido, principalmente com o uso do cotonete, e você pode empurrar a cera do ouvido, obstruindo a sua orelha. O correto é limpar com a toalha molhada, fazendo movimentos leves, apenas para limpar. A segunda classe são os glicerídeos. Os glicerídeos são representados principalmente por substâncias que são denominadas óleos e gorduras. Os óleos são de origem principalmente vegetal e são de cadeias insaturadas. Eles têm a aparência líquida na temperatura ambiente, devido à sua cadeia ser insaturada. Vocês podem ver aqui que a cadeia carbônica dele pode ter uma ou mais ligações duplas entre os carbonos. As gorduras são principalmente de origem animal e são de cadeias saturadas, ou seja, a cadeia carbônica delas tem apenas ligações simples, como vocês podem ver aqui. Há também os fosfolipídios, que são os componentes principais da nossa membrana plasmática. Os fosfolipídios são moléculas anfipáticas, ANF2, ou seja, eles têm uma extremidade polar e uma extremidade apolar. A extremidade polar ela é hidrofílica, ou seja, tem afinidade com a água. A extremidade apolar ela é hidrofóbica, ou seja, ela tem aversão por água. Na membrana plasmática elas estão dispostas cauda com cauda, ou seja, as extremidades hidrofóbicas estão juntas e as extremidades hidrofílicas estão voltadas para as extremidades, em contato com a água no meio intracelular e no meio extracelular. Aqui vocês podem ver o modelo de membrana plasmática. Há também os esteroides. Dentre os esteroides, os mais famosos é o colesterol. Nós ouvimos muito falar sobre o bom colesterol e o mau colesterol. Na verdade, não existe mau e bom colesterol. Os dois são importantíssimos para o nosso corpo. O mau colesterol é o LDL, ou logo Deus leva. Ele é uma molécula de lipídio carregada por uma proteína de baixa densidade. O HDL é uma molécula de lipídio carregada por uma proteína de baixa densidade. O LDL ele tem a tendência a se acumular nas nossas artérias. O HDL tem a tendência a levar esse LDL de volta para o fígado. Lembrando que os dois colesteróis são produzidos no nosso corpo. Dependendo da predisposição genética da pessoa e da alimentação, a quantidade do colesterol pode aumentar no nosso organismo, levando a doenças como entupimento de artérias. Os esteroides compõem também os hormônios, que regulam e estimulam processos no nosso organismo. Os principais, os mais conhecidos, são os hormônios sexuais, a progesterona e a testosterona. Testosterona nos homens estimula a transformação do corpo durante a puberdade, assim como a progesterona nas mulheres. E os esteroides anabolizantes?
Esses são hormônios produzidos artificialmente em laboratório. Eles são indicados apenas para quem tem deficiência natural e nem produzir esses hormônios. Nos homens, ele é produzido nos testículos e nas glândulas suprarrenais. As mulheres também possuem testosterona, só que numa quantidade bem menor, produzidos também nas glândulas suprarrenais. E o que acontece se as pessoas tomarem esses esteroides? No homem, como ele já produz naturalmente o esteroide, o corpo dele vai entender que ele não precisa mais produzir. Então, onde ele é produzido, que é nos testículos, ele vai diminuir, parando assim a produção natural. Mas as consequências disso vai ser o quê? Aumento da massa muscular, que é o principal objetivo, porém vai levar a algumas doenças. Na mulher, o principal efeito também é o aumento da massa muscular, só que ela vai adquirir características masculinas, como a voz vai engrossar, ela pode ter aumento de pelos no corpo e aumento do clitóris também. Precisa, inclusive, em alguns casos, de intervenção cirúrgica. Voltando a falar dos glicerídeos, agora vamos falar de coisa boa, comida. A ingestão de alimentos ricos em gorduras insaturadas, que eu falei para vocês que era de origem vegetal, mas também há os de origem animal, como a do legítimo ômega 3, extraído dos peixes de águas profundas lá da Noruega. A Top Term traz para você o legítimo ômega 3, um ácido graxo extraído de peixes de águas frias e profundas lá da Noruega. O ômega 3 auxilia na redução do mau colesterol, diminuindo os riscos de ataques cardíacos, melhorando a sua qualidade de vida, com muito mais saúde para você. E também do abacate. O abacate é um alimento riquíssimo em gorduras insaturadas, que leva à produção no nosso corpo de HDL, ou o bom colesterol. Então, a receita de hoje vai ser um creme gelado de abacate, super refrescante e que vai nos ajudar a produzir muito mais colesterol bom no nosso corpo. Vamos lá? Eu vou mandar um recado pra ele. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Faz o Satanás correr e o milagre acontecer. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa frase diz aquele que de medo se consome. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas eu... E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like cremoso, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Um beijo e até a próxima. Peraí. Melhor parte.